Olá! Seja bem-vindo ao canal Orações e Conhecimentos que Libertam. Estudo bíblico para sua meditação. O que acontece no mundo espiritual quando jejuamos? O que será que acontece no mundo espiritual quando jejuamos? Afinal, o que é jejum? Qual jejum é mais poderoso, o jejum de 12 horas ou o jejum de 24 horas? Como funciona e por que praticar do jejum é tão importante na vida do cristão? Essas dúvidas e perguntas frequentes serão todas respondidas no estudo de hoje. Vem comigo! Primeiramente quero deixar bem claro a você o que realmente é jejum. Jejum é a prática de ficar sem comer ou beber algo por um prazo previamente estabelecido e combinado com o próprio Deus, a fim de matar as nossas vontades carnais. Mas, entenda que o jejum bíblico não é uma mera dieta. Até porque numa dieta você fica sem comer e sem beber, mas em nenhum momento você busca a Deus. Já praticando o jejum agradável ao Senhor, você necessariamente busca e conversa com Deus. De maneira prática, ao jejuarmos convidamos ao Mestre Jesus a atuar na nossa vida e queimar tudo aquilo que não presta em nossa mente. Vamos a uma breve leitura da palavra do Senhor no livro de Daniel capítulo 9 versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, e saco e cinza. Daniel 9:3. Note que Daniel, assim como o Senhor Jesus em sua tentação no deserto, jejuava a Deus para que o Altíssimo pudesse operar em sua vida. Por isso, obviamente nós cristãos devemos utilizar dessa ferramenta, dessa arma para sentir a presença de Deus operando em nosso dia a dia. 4 coisas que acontecem no mundo espiritual durante o jejum. Ao jejuarmos e orarmos nos tornamos sensíveis às coisas do alto, isto é, nos aproximamos do Senhor e fortalecemos nosso espírito, além de recebermos mais entendimento espiritual e mais poder sobre o inimigo. O jejum cria uma atmosfera chamada de presença de Deus e sua autoridade, com isso consequentemente os demônios reconhecem e perdem seu domínio. Sem mencionar que o jejum aumenta o poder da oração e apressa as respostas. Nós somos espírito, alma e corpo, e, quando jejuamos, passamos a vigiar mais de perto os nossos pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes e reações. Ou seja, vigiamos absoluta e 100% o nosso espírito. Ao fazermos isto, estamos a fortalecê-lo. E quando o nosso espírito está forte, passamos a tomar posse de autoridade no mundo espiritual. Você fica mais sensível à voz de Deus. A melhor coisa a se fazer durante um jejum é simplesmente orar e ler a Bíblia, pois em jejum você passa a entender a voz de Deus muito melhor. Veja comigo o que está registrado em Daniel capítulo 10 e verso 3. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel 10:3. O profeta Daniel neste momento precisava receber uma nova orientação e revelação de Deus, para isso ele passou 3 semanas, 21 dias, em jejum. E Deus respondeu o profeta com muita graça e profundidade. Amado, se nós começarmos a jejuar e orar receberemos revelações ainda mais profundas do que as que estamos recebendo hoje. O jejum bíblico, íntegro e de princípios, funciona mesmo. Não foi à toa que Daniel recebeu as suas respostas. Satanás nos tenta. Satanás irá tentar de tudo quanto é maneira lhe impedir de concretizar, de finalizar o propósito de jejum que você firmou com Deus. O texto de Marcos capítulo 1 do versículo 12 ao 13 nos revela esta verdade, veja. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Marcos 1, 12, 13. O próprio Espírito de Deus foi quem instruiu Jesus Cristo a ir ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Jesus ficou ali por 40 dias em jejum. A Bíblia nos afirma que as feras e Satanás estavam no deserto tentando-o, porém os anjos do Senhor o serviam. Você está entendendo? Satanás vai sim te tentar durante a prática do jejum, mas o Deus soberano dará ordem aos seus anjos para que lhes sirvam e guardem. Pessoas involuntariamente possuídas por demônios vêm lhe tentar. Amado, durante o jejum Satanás tenta a gente para principalmente cairmos no lamaçal do pecado. Ele coloca coisas e pessoas adversas em nossa vida com o intuito de nos fazer quebrar o propósito com Deus. Por isso, ao praticar e estabelecer um jejum, mantenha a vigilância. Às vezes o inimigo usa até a televisão para lhe fazer pecar. Outra situação comum de acontecer é que quando você está jejuando, as pessoas começam a lhe oferecer grandes banquetes, comidas, momentos de lazer. Em verdade lhe digo que o próprio demônio é quem promove isso, pois ele quer que você quebre o jejum. Cuidado, pois você caindo nessa cilada, consequentemente o diabo vai ganhando força na tua vida. Você está no meio do jejum e pessoas chegam a você dizendo coisas como: jejuar é bobeira, jejum é coisa do Antigo Testamento, isso não tem nada a ver hoje em dia. Escute, o demônio usa essas pessoas para tentar fazer você parar, para que você perca a bênção e o poder que estava prestes a receber. O próprio Jesus disse que os discípulos não conseguiram expulsar uma determinada classe de demônios porque eles não oravam e nem jejuavam. Somente a oração e jejum podia expulsar aquela espécie de demônios citada em Mateus 17. Jesus foi bem claro em sua afirmação e você aí acreditando em algum falso profeta dizendo que não é necessário jejuar. As bênçãos de Deus descem sobre você. Graças a Deus por isso. Vamos a um texto da palavra situado em Esdras 8:23. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Esdras 8:23. Aqui Esdras precisava voltar para Jerusalém, escolheu orar e jejuar por este propósito e Deus o livrou de todos os seus inimigos. Mas quero lhe dizer que a prática do jejum bíblico não é pautada em trazer apenas bênçãos espirituais, mas também físicas, como por exemplo, proteção e livramento. Por que devemos jejuar? Devemos jejuar para estarmos cada vez mais próximos de Deus, e esta é e sempre será a razão principal, todas as outras são secundárias. Por trás dos pecados que nos dominam, dos fracassos pessoais, dos muitos males que afetam a igreja e obstruem os canais da bênção de Deus, por trás de tudo isto se encontra o orgulho do coração do homem. O jejum é um corretivo divino que prepara a terra, quebra o orgulho, disciplina o corpo e humilha a alma. Tenho de lhe dizer que a prática do jejum dá asas à oração ou dá poder às petições, pois a oração é guerra contra as forças opositoras. O homem que ora e jejua testifica aos céus que quer aquilo que busca. E mais, jejuar e orar certamente lhe ajudará a vencer batalhas espirituais, porque jejuando estamos mais ligados espiritualmente a Deus. Por exemplo, Esther, antes de falar com o rei para resolver um problema que parecia impossível, estabeleceu um jejum de 3 dias, Esther 4:15-17. Há casos de necessidade ao nosso redor, e o Senhor quer que tenhamos a autoridade de enfrentar as forças malignas à nossa volta. Em meu nome expelirão demônios, ó Mateus 17:21, ó Marcos 16:7. Sinais de que você precisa jejuar. Amado, acima de tudo entenda que o jejum não muda Deus, o jejum muda você. E existem sinais claros que o mundo espiritual e físico nos dão de que precisamos jejuar para disciplinar a nós mesmos urgentemente, tais como situações em que você se sente engolido pelas adversidades, até parece que você está prestes a se afogar nos problemas. A sua vida espiritual está a regredir, o amor esfriou, você já não ora como antes e se sente que se perdeu a fome espiritual. Você tem tido sonhos que na verdade são ataques espirituais, pesadelos, sonhos com espíritos que vêm lhe abusar sexualmente.
Caso você esteja sentindo alguma presença estranha, ouvindo vozes e visualizando vultos. Outros sintomas que caracterizam a falta de jejum na vida do crente são simples emoções carnais, como por exemplo, ansiedade, inquietação e medo do futuro. Se todas estas coisas ou algumas delas têm lhe pegado de surpresa, se necessita de orientação e revelação divina, sinal que precisa jejuar. Jejue e veja isso acontecer. Leia comigo algumas coisas mais que acontecem no mundo espiritual, que quase sempre estas coisas transparecem no físico ou durante o nosso jejum. Deus dá livramentos, assim como ele deu a Esdras em sua volta para Jerusalém. Você vai viajar? Faça um jejum. Alguém está te ameaçando? Jejue. O Senhor aumenta a nossa fé contra os demônios. Toda a autoridade já foi nos dada no Calvário, precisamos apenas de fé para tomar posse. Deus desfaz diagnósticos do homem, doenças, dores e enfermidade. Todas as doenças são espirituais. Caso não creia ou desconheça esse fato, leia o seguinte artigo: Deus ainda cura nos dias de hoje? Papai abre portas financeiras. Talvez você não esteja conseguindo um bom emprego. Se este é o seu caso, lhe sugiro que comece a orar e jejuar para você ver Deus agindo nesta área. Para finalizar, afirmo que você pode praticar o jejum de 12 horas, o jejum de 24 horas, o jejum de Daniel, enfim, não existem regras para isso. O Espírito Santo certamente irá te instruir quanto ao prazo e detalhes. Mas agora que você já sabe o que é o jejum e para que serve, que tal pôr em prática estes ensinamentos hoje mesmo? Sem essa de deixar para amanhã. Quando ouvimos, ou melhor lemos, uma palavra desta, temos de tomar uma decisão na hora. Inicie um jejum agora, porque se deixar para depois você acabará esquecendo. Além do mais, jejum emagrece, jejum é saudável e faz muito bem para o corpo. Você só tem a ganhar jejuando. Amém. Se inscreva em nosso canal. Para todos os dias você receber o nosso material que lhe ajudará a se aproximar de Deus. Tenha o hábito de fazer seu devocional diariamente. Isso te aproximará de Deus, te dará entendimento para compreender as coisas do céu para a sua vida.